Fala, galera! Como é que vocês estão? Esse é o primeiro episódio do VF Comunica Cast, seu podcast de jiu-jitsu. E nós temos a honra de receber aqui nessa inauguração, o nosso primeiro episódio, faixa marrom da Dream Art, Rui Alves. Rui, prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer o meu, salve galera, prazerzão estar aqui fazendo parte do primeiro aí, né? E vamos com tudo aí, vamos tirar aquela resenha agora. É isso aí. Rui, queria que você começasse falando, cara, como que foi teu primeiro contato com o jiu-jitsu? Tu já conhecia um pouco a arte, já entrou no jiu-jitsu com esse intuito de querer competir? Como que foi esse teu primeiro contato? Bom, meu pai é faixa preta de jiu-jitsu, né? Então ele sempre treinou, sempre competiu ali quando dava e sempre tive isso dentro da minha casa. Então, quem me fez o convite assim para participar de uma aula de jiu-jitsu foi o meu pai. No começo eu não gostava muito, não gostava muito, treinei quando era mais novinho, não curti e parei de treinar. Fiquei uns 2 anos parados e falei pro meu pai e meu pai insistindo para eu treinar, e eu falei para ele que só voltaria a treinar se fosse para competir, porque eu tinha visto ele numa competição, gostei e falei, não, agora eu quero ir competir também, tal. E aí voltei a treinar, e aí eu lembro que meu pai comprou 40 placas de tatame e botou aqui na garagem de casa. Então, no início era só eu e ele, e aí foi surgindo interesse de uns amigos meus, e fomos juntando uma galera ali, e aí que foi meu início. Aí eu treinei um mesinho, eu lembro, e já fui competir já, meu primeiro campeonato. Eu lembro que até que foi regional de Barueri aqui. E tu já tinha noção, assim, tipo, que tu iria se tornar um bom competidor, ou naquela época era mais um hobby, assim? Porque quando você começou a se destacar na faixa azul, você ainda treinava com seu pai na garagem de casa, né? Uma coisa assim que para poucas pessoas é mesmo, tipo, quando o cara tem talento, né? Natural e vai se desenvolvendo. Você já era perceptível que você seria um atleta bom, mesmo treinando na garagem. Como é que era isso? A gente aqui sempre a gente não tinha um treino muito forte aqui. Então a gente teve que fazer muita posição sempre, né? Às vezes eu descia para treinar e não tinha ninguém, só tinha eu e meu pai. Então a gente pegava e ficava fazendo horas de posição. E lembro que assim, no começo, quando eu comecei a competir, foi mais por intuito mesmo, assim, de querer participar de uma competição e tal. Só que quando eu participei de uma competição, eu fiquei com vontade de ir em outra. E em outra. E aí, tipo, eu fiquei. Vicia. Eu só perdia, pô. Eu lembro que eu só perdia. E aí eu fiquei, não, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. E fui indo. E aí foi, tipo, crescendo essa paixão dentro de mim. E hoje deu no que deu. E tu lembra, assim, a primeira competição que tu ganhou, você conta, né, que tipo, tava perdendo, e teve essa vontade de continuar para querer ganhar o campeonato. Tu lembra, assim, esse que virou a chave, talvez, tipo assim, tu ganhou, tu falou assim, enfim, ganhei. Cara, eu lembro que eu ganhei uma em Santos, se eu não me engano. Em Santos, ou foi na Praia Grande, não me lembro, mas foi na praia, assim, né? Eu era faixa laranja na época, e, tipo, já tinha um ano já que eu treinava, competia e nada. Aí eu ganhei um lá, mas eu ganhei aquele e aí eu fui perdendo de novo. Tipo, aí eu perdi, comecei a perder na laranja de novo, depois na verde só perdi. E aí eu peguei a faixa azul, continuei perdendo. E aí eu lembro que quando eu comecei a ganhar assim, foi um campeonato aí, esse foi em Santos. Foi em Santos, eu ganhei esse, depois que eu ganhei esse, eu já ganhei outro, já ganhei outro. E aí comecei a ganhar. E aí foi aí que eu comecei mais a ganhar do que perder. Aí, tipo, foi. E é interessante você falar isso porque quando a gente é criança, quando as coisas ficam difíceis, a gente tem a tendência de não querer mais, né? E a gente ainda está naquela fase da vida de entender que para conquistar as coisas é o trabalho duro, você vai perder muito antes de ganhar.
Então, como que era ali tua parte mental ali de faixa laranja? Tu já chegava a falar sobre isso ou tu nem se ligava nesse assunto ainda? Meu Porque pai, hoje a galera já faixa laranja já falam de mindset, umas paradas muito avançadas porque chegaram para eles mais cedo, né? Que para a gente ninguém falava isso muito antes. meu pai sempre colocou muita positividade assim dentro da minha cabeça, tipo, em relação a isso, né? Que eu perdia, aí eu chegava no meu pai e falava, ô pai, para de treinar, isso aqui não é para mim não. E não aguento mais, não ganho um campeonato. Aí ele falava, calma, filho, vai chegar, vai chegar. E aí a gente voltava, eu voltava puto para casa, não queria treinar, mas tipo, chegava na segunda-feira, no dia de treino, eu já queria treinar de novo. Então, foi ainda assim, tipo, eu não tinha na minha cabeça assim essa mentalidade que a galera tem hoje. E nem tipo, eu nos campeonatos eu perdia para tal pessoa específica. Meu pai chegava em casa, via que eu errei, a gente fazia as posições que eu errei. E aí, tipo, era a semana ali treinando só aquela posição que eu errei, para no próximo campeonato eu ir lá e, tipo, não errar aquela posição, sabe? E aí tinha, exemplo, certa pessoa específica que eu perdia, meu pai falava, não, vai voltar para casa treinar, que no próximo campeonato que ele tiver inscrito, se tiver na categoria de cima, na de baixo, você vai na categoria dele. Nós vamos atrás. E foi indo assim, tipo, aí, e eu acredito que isso me ajudou bastante, porque eu tinha que treinar muito para poder ganhar dos caras que estavam ganhando de mim. Então, eu evolui bastante nesse período. E maneiro também a tua relação com o teu pai, né, cara? Porque às vezes é muito difícil ser coach e ser pai, porque ali a emoção às vezes pode falar pouco mais alto, né? Ele poderia te cobrar como por querer ver você vencer, né? Mas não, ele fez ao contrário, treinava mais, não te cobrava a vitória, mais para você evoluir no jiu-jitsu, né? E nessa fase de faixa azul foi onde você mais se destacou, né? Que você começou a ganhar vários absolutos em São Paulo. Ali você já via o teu jiu-jitsu evoluindo até chegar ao convite da Dream Art. Como é que foi esse amadurecimento ali de faixa azul, você ganhando vários absolutos até chegar o convite para entrar na Dream Art? Então, eu lembro que na época que eu comecei a lutar absoluto, eu lembro assim que meu primeiro absoluto que eu lutei, eu falei pro meu pai que eu não queria lutar mais absoluto, não. Que eu peguei um pesadão, meu Deus do céu. Ali foi osso. E aí. Mas aí eu vi que, tipo, tinha uma premiação, ia poder me dar uma ajuda. E aí eu comecei a treinar mais com pesados. Meu pai me levava em algumas academias para poder ter treino diferente, não ser só a gente. E aí eu lembro que na época que eu comecei a ganhar uns absolutos, eu recebi o convite para ir pro Dream Art e no mesmo tempo, tipo, na mesma semana ou uma semana depois, eu descobri que ia ser pai, tá ligado? Então, tipo, eu ia pro absoluto com uma cabeça diferente, porque, tipo, eu precisava daquilo, porque eu tinha um emprego, eu ganhava até bem nesse emprego, só que eu recebi o convite pro Dream Art e eu saí do trampo, e aí, o que que eu fiz? Você aceitou o convite antes de saber que era pai ou foi na semana que tu aceitou? Na mesma semana, mano. Eu aceitei, tipo, eu já tava meio que suspeitando, tá ligado? Aham. E aí, mas eu aceitei, aí saí do trampo. E o que me segurou ali, eu tinha um dinheiro guardado, deu pra dar uma segurada. E fui pro Dream Art, me joguei, descobri que ia ser pai. Aí, tipo, cada absoluto que eu entrava ali, pô, era meu filho que eu botava ali na frente. E eu olhava pro cara, pô, esse cara tá querendo roubar o leite do meu filho, tá ligado? Claro, já era aquela motivação, né, mano? Tipo, e aí tinha luta que eu tava perdendo, tá? E aí, no meio da luta, eu pensava, pô, não posso perder, mano. E dava o meu jeito. Então, acredito que isso eu acho que me ajudou muito, mas me prejudicou um pouco, porque eu entrava pra categoria já com a cabeça de pro absoluto. Então,
às vezes eu pegava um terceiro, um segundo, assim, eu já ficava com a cabeça, já, pô, já vou pro absoluto, já tô de boa pro absoluto. E acabava não me empenhando tão bem naquela luta que, tipo, era pra ganhar o título da categoria, entendeu? Sim. Então, aí eu ia pro absoluto com a vontade e tal, e eu tinha muita vontade na categoria também, só que alguns campeonatos, nem todos, que eu me classificava já pro absoluto, ou que precisava classificar, tal, eu já quebrava na cabeça, tipo, isso é uma parada que eu trabalhei muito. E graças a Deus aí melhorou, né? Mas a princípio foi isso, tipo, descobri que ia ser pai, precisava do absoluto, né? Era o dinheiro que ia entrar ali, que eu ia poder me manter. Na época, na época eu morava junto ainda, né? Com a minha ex-mulher. E aí, tipo, tinha conta para pagar, tinha os bagulho tudo para fazer dentro de casa, né? Então eu precisava daquilo, ou era ganhar ou era ganhar. E isso, assim, chegou a te pressionar por um momento? Você chegou a lutar travado alguma vez por conta dessa cobrança? Ou não? Porque você falou aí, você colocava isso como uma motivação, né? Mas às vezes tem atleta que fica um pouco travado por conta da cobrança. Você foi um cara que Cara, não... Você não se cobrava por conta disso? eu não me cobrava porque, tipo, eu tinha na cabeça assim, era uma parada muito louca. Tipo, eu tinha na minha cabeça que eu ia lá e ia ganhar o bagulho. Tipo, eu vou lá e vou ganhar. Porque, tipo, eu não tenho outra opção a não ser ganhar. Então, eu vou lá e vou ganhar. E aí. E meu pai também, ele sempre trabalhou muito, porque, como eu falei, eu nem sempre vim de muitas vitórias lá nas faixas coloridas. Então, eu sempre trabalho. Meu pai sempre trabalhou muito comigo para usar as adversidades a seu favor. E graças a Deus eu sou muito bom em fazer isso. Tipo, tô com dificuldade de tal coisa, não tô tão bem e tal. Eu tento usar isso para me motivar, sabe? Para ter, tipo, a vitória ter um gostinho a mais, sabe? Então, isso nunca me travou, pelo contrário, eu lutava muito melhor com a pressão ali. Que maneiro. E, cara, qual foi suas maiores conquistas na faixa azul? Porque eu lembro que até rolava uma brincadeira assim do Isaac falando que você foi o cara dos absolutos, né? Que você batia na trave ali na categoria e sempre estava ganhando os absolutos de faixa azul. No Mundial, eu não lembro agora, você me corrige se eu tiver errado. Tu foi peso absoluto no Mundial ou tu perdeu a categoria no Mundial? E eu perdi a final. Aí tu foi e ganhou Fui o ganhar Mundial absoluto. Absoluto. O que tu Tipo, lembra lá daquele dia? Que eu acho que foi ali que a galera, a mídia em si começou a te olhar mais, porque você já estava ganhando os eventos aqui em São Paulo, mas foi teu primeiro campeonato fora do Brasil. Como é que foi não, aquela conquista? então, é até uma história muito louca, assim. Eu lembro que na época eu tava lutando nos absoluto e lembra que eu falei que eu tinha um dinheiro guardado? Aham. Comprar as coisas pro meu filho, tá, e aquele dinheiro acabou, pô. Então eu tava vivendo com um dinheiro mais dos absoluto. E eu lembro que na época não tinha campeonato nenhum, o dinheiro, tipo, tava acabando, e eu tava desesperado já, pô, tipo, pô, vai faltar coisa pro meu filho, tá. E aí eu lembro que um mês antes de eu ganhar todos esses títulos na faixa azul que eu ganhei, eu liguei pro Isaac, pô, tava chorando, falando que ia parar de treinar, que ia começar a trampar, tal, ia sair do jiu-jitsu. E eu lembro que o Isaac falou, não, calma, vou dar um jeito, pá. E aí eu lembro que ele conversou com o Israel, que é o irmão dele, e tipo, o Israel, ou eles lá conversaram com o Pimentel, e eles decidiram que iam me dar uma ajuda mensal, para eu só me dedicar ao esporte, até eu conseguir me manter. Então, aquilo ali me deu um up assim, sabe? Eu tava bem para baixo, Irado. tava bem para baixo, tipo, a motivação assim para treinar já não era a mesma. E eu acredito que, tipo, se não fosse aquilo ali, eu não estaria nem treinando hoje, tá ligado? Eu tinha parado ali mesmo, eu tava decidido já tinha falado pra minha mãe, pros meus pais, pro meu pai, tinha conversado com a minha ex-esposa, e aí já tava decidido. E aí falei com eles, eles me deram essa ajuda, e meu primeiro campeonato eu fui o World Pro. Então eu já fui lá e, tipo, valeu uma graninha. Aí eu falei, Aí fui campeão do World Pro na faixa azul. E logo em sequência, tipo, eu cheguei hoje do World Pro. Passou um dia, no outro dia já era o brasileiro. Eu lembro que foi bem corrido.
Já fui campeão brasileiro também. Absoluto? Foi campeão brasileiro Fui absoluto? categoria, ganhei categoria. E absoluto eu perdi na segunda luta no absoluto. E na e passou um tempinho, teve um mundial, né? Então fui pro mundial, fui com a cabeça muito boa assim pro mundial, tipo, nunca imaginava que eu ia com a cabeça boa assim que eu fui pro mundial, né? Porque da onde eu vim aqui, pô, do jiu-jitsu, da onde eu vim, é meio que impossível, tá ligado? Chegar lá. Sim. É uma parada muito distante, assim, da realidade dentro do jiu-jitsu daqui da onde eu vivo. Que é Tu Carapicuíba. chegava, tu chegava a conversar assim com a galera, pô, um mundial, tem um mundial lá fora. Pô, eu Porque assistia os caras aqui no YouTube, pô, treinando na garagem. e tu se imaginava um dia lá, tu tinha essa esperança de lutar, ou era tipo, como você falou, era uma realidade distante, né? Então, às vezes, a gente sonha uma parada que parece impossível, mas acontece. Era assim, mais ou menos, como você Era mais. pensava? Tipo, o dinheiro que eu tinha guardado, que eu usei pro meu filho, foi no caso que eu tava juntando para tirar meu passaporte, meu visto, para lutar o Mundial. Então tava tudo reservadinho ali. E querendo ou não, já era algo distante, né, da minha realidade. Sim. Já tava com o dinheiro guardado ali, tava encaminhado, mas quando eu tive filho, eu tive que gastar tudo, tá? E aí foi uma parada que falei, pô, não vou mais, tal. E aí eu lembro que o pessoal do Dream Art chamou, o Isaac me chamou na época e me mostrou um papelzinho assim, né, com a lista dos campeonatos que eu ia competir aquele ano. E tava lá, World Pro, Brasileiro, Mundial e tal. Falei, caraca, mano. Foi uma parada que tipo, me surpreendeu, assim, sabe? Porque na minha cabeça eu não iria mais. E eu, pô, vou. Então, e ainda depois passou um tempo, eles começaram a me dar ajuda que eu falei. E numa época que eu tava querendo parar de treinar, então foi isso me motivou demais. E acredito que se não fosse aquilo, nem treinando eu ia estar hoje. Caraca, é uma parada às vezes que você lembra assim que hoje, olha o patamar que você chegou, né? Você já é um faixa marrom, tem vários títulos, já é reconhecido na comunidade como um atleta de elite, né? Que a gente costuma falar elite porque você já está um passo antes da elite, né? O faixa marrom já está ali um passo atrás da faixa preta, onde acontecem as maiores coisas, os maiores campeonatos. E você olhar para o passado e ver onde você chegou, você conseguia. Quando você teve a notícia de ser pai, que as coisas estavam ficando mais difíceis, tu se imaginava estar no ponto que você está hoje? O que Olha, assim, mentalmente, você pensava sozinho? Que às vezes a gente fala com os amigos, familiares, mas tu bota a mão tipo, na cabeça, fica pensando assim, o que tu pensava nesse teu momento de transição? Porque você já é um cara novo, jovem, ser pai, estava com o teu sonho ainda no começo, não tinha virado ainda. Como é que era mentalmente falando para você sozinho assim? Como é que era essas coisas? foi bem complicado para mim, viu? Muitas pessoas até próximas assim, tipo, zombavam às vezes, falavam, pô, já era, que não sei o quê, agora vai ter que trabalhar, vai ter que cuidar de filho, pá, família. E na minha cabeça eu falava, não, pô, eu vou seguir, eu vou conseguir. E aí eu só fui, mano. Só fui. Eu me apeguei muito a Deus, sabe? Eu colocava, tipo, toda a confiança nele, assim. Eu orava todos os dias e pedia para ele sabedoria. Pedia só sabedoria para eu conseguir seguir, assim, um caminho. Que ele me mostrasse um caminho para seguir. E minha mãe também. Minha mãe é uma peça muito importante, assim, na minha carreira. Porque, tipo, se eu não desistir também, foi por causa dela. Eu sempre ia conversar com ela. Eu tenho ela assim como a minha melhor amiga, tá ligado? Sim. Com tudo que eu vou falar, eu ia lá falar com ela e falava pra ela que ia parar de treinar, que as coisas estavam difíceis e tal. E ela, não, você já chegou até aqui, vai parar agora, que não sei o quê. E aí eu ia indo, até que as coisas foi fluindo. As coisas foi fluindo, e mesmo assim, mesmo fluindo ali, um pouquinho fluindo aqui, fluindo um pouquinho aqui, muitas pessoas ainda diziam, pô, não vai dar, que não sei o que, tal, mas eu, tipo, eu nunca escutei muitas pessoas de fora assim, né? Eu sempre buscava, quando eu tinha alguma dúvida,
procurava vir buscar conhecimento aqui com a minha mãe. E ela sempre foi me guiando muito bem, assim, para poder estar seguindo certinho na minha carreira. É verdade, cara. A mãe às vezes tem os melhores conselhos. Às vezes não é muito que a gente quer ouvir, né? Mas a gente vai entender lá na frente, mas elas são peça-chave na nossa vida. Aí, fazendo a transição, tu ganhou a faixa roxa. Quando tu pegou a faixa roxa, tu já tinha algum tipo de patrocínio? Lógico, você já comentou aí que a Dream Art te dava todo o apoio. Como é que foi esse... O que tu lembra daquele teu início de roxa ali? Tu já vinha sendo conhecido. Eu lembro que saiu até matéria sua na Flow Grappling, que você deu entrevista falando do Mundial Absoluto, depois tu retornou para o Brasil, carreira de faixa roxa. Como é que foi ali a fase de roxa? Eu peguei minha faixa roxa, eu ainda não tinha nenhum patrocínio. Eu lembro que eu vim ganhar o meu primeiro patrocínio no finalzinho da minha faixa roxa. Eu lembro que o Ali colou aqui no Brasil para treinar com a gente. E eu tava tendo uma conversa com ele e tal. E ele disse que iria me indicar para Grips. E aí ele me indicou para Grips. Eu conversei com o Cláudio, né? Que é o dono da Grips. E ele disse que já tava de olho em mim desde o Mundial. E, tipo, eu fui vendo no meu Instagram, ele tinha mandado uma mensagem, tinha respondido tudo. Só que, tipo, não imaginava que ele ia chegar a esse ponto, tá, dele me patrocinar. Porque ele achava que eu já era patrocinado, entendeu? Pela Hyperfly, que a gente lutava de comando Hyperfly, tá? Ele pensou que a gente já era patrocinado. Aí ele falou comigo, pô, já pensava que você era patrocinado. Se eu soubesse, eu já tinha te patrocinado desde lá do Mundial. Eu falei, pô, mano. Precisava. E aí... Mas então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Consegui fechar com a Grips, né? Ainda faixa roxa. Tô com ela até hoje, já tem 2 anos. E espero aí ir mais pra frente também com ela. É uma marca muito boa que me ajudou muito, até no período da pandemia, assim, ela me acolheu bem. Então, pô, gratidão total aí ao Dream Art, que me apoiou no começo, me apoia até hoje, a Grips e todo mundo que me dá força. E, cara, interessante falar dessa tua etapa de faixa roxa, que você também lançou um curso de guarda-lapela, foi naquele meio tempo ali de pandemia, 2019 para 2020. E hoje a gente vê lá nos Estados Unidos uma opção de atletas faixas roxas, às vezes até azul, né? Se arriscando também, fazendo DVD. Acredito que antes era um espanto, né? Para a galera da antiga ver isso. Um faixa roxa, ensinando técnica, ganhando dinheiro com isso. Como é que foi lá para você? Tu chegou a ganhar bem com aqueles cursos de guarda-lapela que você fez? Conta essa experiência pra gente. Então, eu lembro que o Ali tinha vindo uma vez aqui treinar com a gente. E eu treinei com ele, fiz um pouco de guarda de lapela com ele. E, tipo, eu lembro que ele se interessou na guarda de lapela ali comigo. A gente conversou um pouco. E eu lembro que nessa época, a Dream Art tinha selecionado alguns atletas para dar aula durante a semana, né, pro pessoal. E na semana que ele veio, era a minha semana. Então ele chegou lá, eu que estava ensinando as minhas posições de lapela, tal. Ele viu, gostou. E aí ele me fez um convite. Pô, o que você acha da gente gravar um curso? Né? Gravar um seminário aí de lapela. Aí, pô, amarradão, né? Eu falei, pô, vambora. Aí eu gravei com ele que me ajudou aí tudo nesse período de gravação tal. Ele e o Petri, né? O Eduardo Petri. E, pô, graças a Deus deu bonzão. Vendeu bem, se eu não me engano, uns 500 por aí, vendeu bastante. E aí deu tudo certo aí, graças a Deus. E maneiro pra caramba, cara, que você se mostra um atleta muito diferenciado, né? Você gosta de cuidar da tua imagem, você investe nisso, você tem o patrocinador ProTape, que também investe muito na tua imagem, né? Eles contrataram o meu serviço para fazer uns vídeos lá no Brasileiro. Então, tu já é um cara que está à frente da galera que está na divisão ali de faixa marrom. Você vê que muita gente hoje que até ganhou o Mundial ainda não é destaque. Você não viu nem o cara dando entrevista e você
mesmo com as 2 medalhas que você conquistou lá, né? Com a medalha que você conquistou lá no Mundial, você tá aparecendo ali na internet, você fala com os fãs. Você não é um cara que fica preso assim, se eu não ganhar, não vou falar nada. Você é um cara diferente, você sempre está em contato com os fãs. Como é que é essa tua relação assim de mídia? O que você aprendeu bastante sobre isso? Como é que você gosta de fazer? Então, é tudo, tipo, a gente precisa de se comunicar com as pessoas, criar um networking, né, para você poder crescer, né? Tipo, não dá para você crescer sem ter o seu network ali, né? Trocar ideia com as pessoas e tal. E eu lembro que no começo eu tinha muita vergonha, assim, de ficar conversando com as pessoas, mas depois eu vi que era importante, porque tem muitos fãs, tem muitas pessoas admiradoras do seu serviço, do seu trabalho, seja lá o que você faça. Tipo, você perder, não é porque você perdeu que você não vai trocar ideia com seus fãs ou com as pessoas que admiram ali o seu trabalho. Então, eu procuro sempre tá passando ali que eu tô vivendo, tipo, no meu dia a dia ali, de treino, ou na competição, pô, perdi, galera, tal. As pessoas procuram saber, tipo, as pessoas procuram parabenizar também. E como eu disse, da onde eu vim aqui, que nem eu fiquei em terceiro, cheguei aqui, pô, eu recebi parabéns como se eu tivesse sido campeão, tá ligado? Uhum. É como que eu falei, aquela parada de algo distante. Daqui, de Carapicuíba, assim, nunca ninguém nem foi lá, mano. E, tipo, muitos aqui sonham em ir. Então, tipo, eu sou um cara privilegiado, e graças a Deus, de estar lá. E uma derrota ou uma vitória não vai mudar aquilo que eu sou, aquilo que eu tô construindo para ser lá na frente, né? Então, eu É procuro verdade. ficar com o pessoal. E eu lembro, cara, na época, assim, acompanhando o UFC também, que é um assunto que eu vou entrar agora para falar com você, eles chegaram a fazer uma matéria sobre os campeões que eram formados na faculdade. Tipo, os campeões americanos lá do UFC, tinham Chris Weidman formado, outros atletas também da época que estavam em ascensão lá eram formados. E você é um cara que também está estudando, está fazendo um ensino superior, faculdade de marketing digital, porque você decidiu dividir um pouco do seu tempo para estudar, porque a gente vê muitos atletas que se abdicam de tudo realmente só para treinar, e você é um cara bem articulado, galera que está acompanhando a entrevista está vendo, você fala bem, você é um cara que estuda, o que isso traz de benefício para a sua carreira como atleta? É aquela parada de, tipo, 1% a cada dia, né? Tipo, a gente tem que primeiro investir na gente, né? Para poder evoluir. E eu lembro que na época eu tinha muita dúvida, assim, quando eu acabei os estudos, é tipo assim, acabou os estudos, faculdade, é o padrãozinho ali, né? É. E aí eu lembro que eu ficava muito na dúvida do que fazer, e lembro que na época eu também acabei a escola, foi tudo muito rápido o que aconteceu assim na minha vida, né? Tipo, acabei a escola, já recebi o convite para ir pro Dream Art, já descobri que ia ser pai e tal, foi tudo muito em cima, e eu fui deixando a faculdade um pouco de lado. E eu pensava muito em fazer educação física, fisioterapia e tal. Só que depois que eu comecei a treinar, competir, comecei a me destacar um pouco, eu lembro eu pensando, né? Foi criando dúvidas na minha cabeça sobre o que eu iria fazer mesmo, porque eu acredito que qualquer uma das duas faculdades que eu fizesse iria me afastar um pouco ali do mundo competitivo, né? Então, eu decidi fazer marketing digital mais para eu poder também cuidar da minha própria imagem, sabe? Eu saber ali o que fazer, total, ou tipo, eu vou contratar um serviço, eu saber qual serviço que é bom, essas coisas, sabe? Então, eu busquei fazer a faculdade mais para ter um conhecimento mesmo, para eu estar tá investindo em mim, na minha imagem, e é isso. O que você acha que, tipo, você, pelo fato de você estar estudando, evoluiu em você? Tipo assim, o que você vê que você é um atleta melhor do que você era 2 anos atrás, pelo fato de estar estudando mais? O que tu acha que, tipo assim, pô, Vitor, isso hoje eu faço diferente, antes eu não pensava assim. Então, eu não me via fazendo isso, pô, dando um podcast, não me via, não, tá ligado? Não era na minha realidade ali, porque, como eu disse, eu tinha muita vergonha de falar, de aparecer e tal. E com o tempo fui criando esse amadurecimento, fui lendo uns livros e tal, e isso foi me deixando mais
apto a poder falar em público, ou falar aqui no podcast, ou falar em lives, essas coisas, sabe? Então, acredito que o Rui de 2 anos atrás já não existe mais. Eu não ligava tanto para rede social, essas coisas, e hoje eu vejo que é importante, até mesmo para pessoas que querem ter um patrocínio, que até você precisa ter ali seu público engajado, seu público ali interagindo e tal, porque isso gera engajamento para a marca também, e, consequentemente gera vendas, né? Que é o que importa. Então, é isso que eu busco, assim, né? Tipo, buscar a minha própria evolução para eu poder para eu poder falar bem, para eu poder me portar bem, assim, quando estiver falando, essas coisas. Irado. Cara, falando da tua carreira de atleta, assim, como pessoa e atleta, a gente passou numa pandemia aí, quase 2 anos, né? Sem competição. Então também teve muita reflexão, né? A gente teve que sair. Algumas pessoas melhoraram como ser humano, como profissional. Eu falo por mim, na pandemia, tipo, tive muito mais insights do que melhorar para a minha profissão, do que eu ia fazer de melhor, do que eu errei, do que eu deixei de fazer. Eu queria que você detalhasse um pouco assim como que você amadureceu como atleta nesses 2 anos para cá. A gente já vai falar um pouco da tua fase de faixa marrom, mas eu queria que você comentasse isso. O que mudou? O que o Rui de 2018, o Rui da faixa azul, se sentiria orgulhoso de ver o que ele é hoje, como atleta, como pessoa? Então, eu lembro que na época da pandemia, assim, foi uma época bem complicada, porque fechou tudo, a gente ficou sem treino e tal, então eu fiquei mais em casa. E eu lembro que para não ficar parado, eu chamei um amigo meu para treinar comigo, que é o Gabriel Landim, e a gente ficava treinando aqui na garagem de casa mesmo, montei os tatames, de volta às origens, né? De volta às origens. Então foi uma época que eu fiz muita posição, e ele é peso galo, assim. E às vezes a gente treinava tal, só que às vezes acabava machucando ele. Por uma diferença muito grande de peso tal. Ele acabava sentindo umas dores e não dava pra gente sair na mão direto, né? Então foi uma fase que a gente fez muita posição. Eu evolui bastante dentro dessa pandemia, porque eu tive que fazer muita posição para não me manter parado e tal. E também a gente aprende a fazer outras coisas do que a gente está habituado, né? Tipo, isso fora do jiu-jitsu. Foi bom para mim, eu passei bastante tempo com meu filho. É muito importante para mim assim, passar um tempinho com ele, pô. É algo assim que eu priorizo assim na minha vida, assim, é ele, tá ligado? Ele ali em primeiro lugar, é por ele. Então, eu passei bastante tempo com ele, eu pude evoluir bastante como pai, como, tipo, como marido na época, né? Que eu morava junto. E como pessoa também, fazer o bem. Eu pude vivenciar muito isso. E foi uma época também que eu me aproximei bastante de Deus, que eu comecei bastante para a igreja também, né? Que no finalzinho ali começou a abrir as igrejas e eu lembro que eu ia com a minha mãe bastante. Interessante você falar sobre fé, porque aí na Drearte tem uns atletas que são muito ligados à fé, né? Com Deus, que é o caso do Eric. O Eric Muniz, ele sempre posta, você vê que todos os vídeos de luta dele sempre tem um louvor. Sim. E como é que é essa tua relação de fé, assim, vocês costumam expressar para os seus amigos sobre Deus? Como é que é essa tua relação de fé, assim, que você comentou sobre isso, e é legal os atletas falarem, né? Porque aqui no meu podcast eu quero trazer muito mais que só perguntar sobre luta. Eu quero que o cara fale lifestyle, mindset, profissão, igual que a gente está falando assim. O que você acredita que tua relação com Deus ajuda você na tua profissão, na tua vida, no dia a dia? Cara, eu nunca fui muito de ir constantemente para a igreja. Mas sempre quando dá ali, eu vou, ou eu ia, e atualmente eu estou um pouco afastado assim da igreja, não tenho ido tanto, mas eu estou sempre orando, estou sempre buscando a Deus aqui em casa. E, e a fé, assim, ela me ajuda bastante. Tipo, eu sinto. É que, sei lá, mano, não sei explicar. Eu sinto uma energia diferente, sabe? Que nem essa semana a pastora veio aqui em casa.
Sim. Aí a gente tava tendo um culto aqui em casa, pai, e ela me falou umas paradas que me tocou bastante, sabe? Então, quando ela falou assim, me deu tipo um arrepio, assim, uma energia diferente que eu não tinha sentido ainda, sabe? E Eu acredito que entendo. eu passei, eu acredito que isso foi porque esse ano eu passei por um ano muito difícil assim na minha vida, tipo, na minha vida pessoal, na minha vida como atleta também, tipo, eu acredito que a minha vida pessoal me atrapalhou um pouco na minha vida como atleta. Então, eu tô arrumando isso por agora, já, graças a Deus, eu tô melhor. Eu passei por umas situações aí complicadas e isso acabou me afetando um pouco o meu rendimento ali dentro do jiu-jitsu. Então, isso é até algo que vai vir melhor para 2022. Eu já me resolvi com isso, eu tô bem, tô tranquilo. Então, a fé, acredito que é isso, é a minha força ali, né? A fé é a minha força, é ali quem eu posso confiar, onde é o lugar que eu sempre desabafo, assim, é com Deus, né? A É o pessoa melhor. desabafa. Melhor pra... Tipo, eu é, não tenho muitas pessoas para conversar sobre isso. Tipo, não pessoas assim, eu e você, mas é pessoa para desabafar, tá ligado? sim. Não tem ninguém. Então, é Deus, mano. É Deus, é eu e ele ali. E eu lembro que essa época difícil aí foi, tipo, eu no meu quarto, trancado, no escuro ali. E só Deus sabe o que passamos. É verdade. Tem hora que a gente só consegue realmente desabafar com Deus, né? É uma parada sinistra. Também já tive essa experiência de também não ter ninguém. Não é que a gente não queira desabafar com um amigo, só que não sai. Não é a É mesma só coisa. realmente, é só realmente você e o Criador. É uma parada que todo mundo um dia vai É ter que ter inexplicável. essa experiência aí para saber como é. Voltando a falar um pouco de competição da tua carreira, fase inicial de faixa marrom. Fala um pouquinho do Mundial, como que foi teu Mundial e os maiores desafios que você encontrou nessa primeira temporada como faixa marrom. Então, eu lembro que eu peguei a faixa marrom. Assim que eu peguei a faixa marrom, foi logo quando tudo começou a dar errado, assim, na minha vida, né? Na minha vida pessoal. E foi uma época que quebrou muito minha cabeça e meu mental. Eu sempre fui muito confiante para lutar. Sempre tive muita vontade, tipo, acredito com os fatos que ocorreram assim na minha vida pessoal e quebrou um pouco isso, sabe? Quebrou um pouco minha confiança, quebrou essa vontade que eu tinha. Mas e aí, tipo, essas coisas foi gerando maus resultados. Tinha campeonato que, tipo, tava pronto para lutar, me preparei bem, só que eu não queria estar lá, sabe? Tava sem vontade de estar lá, não queria estar lá lutando. Então, acredito que isso me prejudicou bastante, assim, no meu início de faixa marrom. E eu vim trabalhando nisso, vim trabalhando, porque querendo ou não, isso é minha profissão e eu tenho que separar, né? Vida pessoal e profissional. Verdade. Posso deixar abalar, mas querendo ou não, dar uma mexida ali, né? Então, no começo eu vim lutando, vim tendo maus resultados. E agora pro final do ano foi melhorando, graças a Deus. Lembro que eu lutei o Grand Slam ali. O Grand Slam ali foi meio que um divisor, assim, que foi um mês antes. Eu lembro que eu parei assim, decidi, falei, pô, a partir de hoje tá vida pessoal pra cá, profissional pra cá, eu vou me dedicar como eu me dedicava e vou fazer acontecer igual eu fazia acontecer, né, nas outras faixas. Então ali me dediquei, treinei muito, pô, treinei muito, muito mesmo, e venho treinando muito desde lá e só focado em mim, na minha carreira e deixando os problemas de lado. Então eu evolui muito de lá para cá. Eu lutei o Grand Slam do Rio, eu consegui ganhar. Ganhei de pessoas que tinham ganhado de mim no começo da minha faixa marrom. Então, eu acredito que é tudo mental, mano. É tudo mental. Eu acredito que na minha faixa marrom, se for falar em evolução, não digo nem que eu evoluí muito no jiu-jitsu, eu evoluí muito meu mental, meu amadurecimento, assim, como atleta. De precisar, de saber que precisa pagar o preço ali, tá ligado? Pro resultado acontecer. Então, É verdade. eu vim trabalhando muito isso de senso de merecimento também, né? Eu lembro que eu cheguei lá
e falava toda hora, né? Antes da luta, eu falei, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. E foi uma coisa até que meu amigo me disse, né, lá na academia. Ele falou assim que a gente tem que fazer o nosso esforço valer a pena. Porque não adianta de nada a gente treinar, se matar, tal, e chegar lá na hora você chegar sem vontade de fazer o seu esforço que, na academia, no treinamento ali no dia a dia, ser reconhecido, né? Então, acho que quem faz o nosso esforço valer a pena somos nós. Tem muito atleta que treina, mas chega lá e, tipo, não faz valer o esforço que ele teve, sabe? Chega lá e acha que porque ele treinou muito, vai chegar lá e vai acontecer naturalmente, ele vai ganhar. Não é assim, não. É verdade. Cara, tu falou uma coisa interessante aí que eu queria que você até detalhasse mais, né? Senso de merecimento. Parte mental, você tá com vontade de estar ali. Cara, já chegou em algum momento, assim, né, nessa tua carreira de atleta, você chegar no campeonato, meio que você falou, não estava com vontade de estar lá em alguns campeonatos. Você chegou a pensar ali, sentir um senso de merecimento, tipo assim, pô, eu não mereço ganhar hoje. Não estou me sentindo bem. Chegava a passar isso pela sua cabeça, porque quando você não tá com vontade de estar num lugar, você meio que também não se esforça para conquistar o que está ali, então você só quer sair dali. Como é que era na tua mente isso? Como que você lidou com isso? Achei excepcional você falar abertamente sobre isso, porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo diz que é muito forte mentalmente, está sempre muito forte mentalmente, e não é sempre assim. Lógico, você consegue ter uma mente forte, mas tem momentos da vida que você se sente um pouco fraco. Todo mundo tem seus momentos de fraqueza, né? E, tipo, teve campeonatos que eu cheguei lá, eu gosto muito de trabalhar a parte da visualização, né? É uma parada que eu trabalho com a minha mental coach. Ela implanta muito isso em mim, assim, de eu trabalhar a parte da visualização, me visualizar em primeiro, me visualizar vencedor, seja de uma luta, seja de um campeonato, seja de alguma conquista pessoal. E eu não conseguia, não passava pela minha cabeça eu ser campeão, tá ligado? Não passava pela minha cabeça. Eu ia pro campeonato e na minha cabeça eu não ia ser campeão. Eu ia pro campeonato assim, e às vezes eu perdia umas lutas que depois eu parava para assistir, e se eu tivesse me esforçado mais, eu teria pelo menos feito o ponto, ou conseguido uma finalização, ou até mesmo ganhado a luta. Não tirando o mérito dos outros atletas, claro, todo mundo treinou para estar ali. Entendo perfeitamente. Mas a gente se conhece mais do que ninguém, então a gente sabe o que a gente poderia ter feito. Tipo, uma coisa foi levando a outra, porque eu já chegava sem vontade, e aí meio que perdi a luta, e sabia que poderia ter ganho, e você sai de um campeonato de, pô, poderia ter feito, isso é horrível, mano. Isso é horrível. É uma parada que o Isaac fala muito da gente chegar no campeonato, da 100% da gente, pra gente pode sair de lá com a derrota, mas não pode sair de lá com e se eu tivesse feito isso, tá ligado? Tem que tentar de tudo, e eu lembro que na época não passava isso pela minha cabeça. Chegava no campeonato, não conseguia me ver campeão. Só chegava lá pra lutar e por lutar. Eu entrava, não tinha uma tática, tá ligado? Pra lutar. Que nem quando eu tô com a cabeça boa, agora eu tô tranquilo, graças a Deus. Tudo voltou ao normal, tô bem. Então, quando eu vou entrar para lutar, eu sempre procuro, pô, fazer uma tática com tal atleta. E seguindo assim, sempre converso com o Suri, né? Que é o Gabriel, o nosso coach. E a gente sempre monta uma estratégia para poder lutar focadinho, lutar bem. E na época, eu lembro que eu nem cogitava com ele alguma estratégia que a gente possa fazer. Só entrava para lutar e, tipo, dava ruim. E eu perdia, não que eu me contentava com a derrota, mas como eu não queria estar ali, eu lutava, pô, só queria voltar pro hotel, só queria voltar para casa e ficar trancado, mano. Trancado, só queria ficar trancado. Então, eu evolui muito nessa parte. Hoje, em questão do senso de merecimento, eu penso muito nisso agora.
coisa que eu não pensava tanto antes, no senso de merecimento. Eu sempre treinava, tô bem, vou lutar, vou ser campeão, tinha na minha cabeça, eu ia convicto de, pô, vou ser campeão. E nesse momento eu perdi isso, e agora eu já tô com outra cabeça, eu tô com a cabeça de que eu preciso trabalhar, eu preciso treinar, eu preciso fazer minhas coisas direito, porque a gente é o que a gente faz, né? Porque, querendo ou não, é o nosso corpo que tá ali vestindo aquele kimono e lutando. Então, se a gente não cuida da gente, do nosso corpo, a gente não vai performar bem lá. Então, procuro trabalhar hoje muito o meu mental, mas qualquer coisa assim é o mental. Acho que o mental lá na hora é que manda. O mental, a vontade, é o que vai mandar. verdade. Treinado Cara, fisicamente, tecnicamente, todo mundo vai estar, todo mundo quer ser campeão ali. Mas na hora ali é quem tá com mais vontade, quem tá com a cabeça boa ali, quem tá com o tempo da posição bom. E isso, consequentemente. é verdade. Falando sobre isso, assim, tu lembra qual foi o campeonato mais perfeito que você já fez? Pode ser qualquer um campeonato que você tava assim, Vitor, esse dia, tipo, meu mental muito forte. Eu tava com muita vontade. Esse campeonato você me marcou e eu sempre vou querer repetir essas performances assim. Eu lembro que tem 2 campeonatos assim que eu olho assim, eu falo, caraca, eu tava bem, né, esse dia. Tipo, foi o Mundial. O Mundial eu lembro que na categoria eu vim ganhando as lutas, tipo, muito bem, com muitos pontos, finalizando. E eu lembro que eu perdi ali a final e eu chorei pra cacete. E aí conversei com o pessoal e eles tentando me animar, pá. Eu queria ganhar, mas ali foi uma parte também que eu já não tava me vendo campeão ali já, do absoluto. Não tava me vendo campeão, mas aí eu fiz minha primeira luta. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira luta, eu tava meio que lutando sem vontade para conseguir ganhar. E eu lembro que o Piauí me chamou de canto assim. A gente foi a primeira viagem que a gente fez junto, eu acho. A gente não era nem tão próximo assim, ele já me deu um chamadão lá. E aí, tipo, me deu um choque de realidade, assim, tá ligado? E aí eu consegui performar muito bem, com muita vontade, assim. E o Grand Slam do Rio agora foi um campeonato que eu lutei com uma mentalidade muito boa de, tipo, eu mereço, eu fiz por onde, eu quero estar aqui. A todo momento eu falava para mim mesmo, eu quero estar aqui, eu quero estar o dia todo aqui, eu quero lutar, eu quero fazer isso. Fui colocando isso na minha cabeça. E deu bom, tipo, eu conversei muito com o Suri também, durante esse tempo, durante a preparação para esses campeonatos, e no campeonato em si também, a gente entrou todas as lutas com estratégia, então acredito que isso foi um diferencial, assim, eu acreditar em mim, acreditar que eu posso, e entrar com a estratégia e colocar ela em prática, independente se ia dar bom ou ia dar ruim, eu vou seguir a estratégia até o final da luta. Então foi isso que foi o meu diferencial ali, eu acreditar em mim, colocar toda hora. Tem uma frase que minha mãe fala bastante para mim, né? Que para eu colocar na cabeça sempre, né? Que tipo, eu posso, eu consigo, eu mereço. Então eu tava toda hora falando isso para mim, e toda hora falando, não, eu mereço, eu vou ser campeão, eu tô bem, tipo, eu tô bem, eu falava para mim, eu tô bem, e eu quero estar aqui. Então acredito que ali foi um divisor de águas ali para mim, deixar a minha fase ruim de lado, sabe? Demais mesmo, cara. Você foi o segundo atleta esse ano que eu entrevistei que foi muito assim, cara, abertamente falando sobre parte mental, sobre o que errou, o que fez para melhorar. Uma entrevista tipo muito reveladora mesmo, que se você depois quiser ouvir é com o Jonathan Grace, tá disponível lá no canal no YouTube VF Comunica, que ele fala realmente assim sobre parte mental, conselho, que ele também errou muito no quesito, assim, o professor chegava para ele e falava assim, Jonathan, o Galvão falava para ele, Jonathan, não precisa treinar hoje, você já treinou muito. Aí ele foi treinar e rasgou o peito, assim, né, o músculo do peito. Um dia que era para ele ficar sem treinar, ele teve que ficar 15 dias. Olha o que aconteceu de às vezes você não ouvir um conselho. Ele também falou muito sobre mídia, o que deixou de fazer. Então, nesse ano 2021, as duas melhores entrevistas foram a sua e a dele.
E Rui, falando sobre temporada 2022, quais são os seus planos para o próximo ano aí? Eu liguei antes de ontem para o Suri para conversar sobre isso. Eu já defini assim as competições que eu vou. Não são muitas, acredito que são menos de 10, mas são as importantes e aqui que vão me levar ao meu objetivo ali, né? Eu vou lutar os principais só da JP não, da IBJJF, só os principais são europeu, talvez o PAN, o Isaac estava falando que talvez nós iríamos para o PAN, o Mundial e o brasileiro, né? E da JP também. Vou começar a lutar bastante a JP. Então esse vai ser meus objetivos para 2022. E eu vou lançar mais um curso aí de lapela em 2022. Eu tava para lançar esse ano, só que eu tive uma lesão no ombro, eu não tava conseguindo fazer minhas posições direito. Então eu preferi, para fazer um conteúdo bacana, para fazer as posições maneiras assim, eu preferi gravar ano que vem, que eu vou estar melhor, que eu vou estar sem lesão e poder passar um conteúdo legal para a galera, né? Então são esses meus objetivos, a princípio, no início assim de 2022 são esses. Eu pretendo lançar o curso entre janeiro e fevereiro ali já deixar disponível aí para a galera. Irado. Galera, Rui, quero agradecer você pelo teu tempo aí. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista aí, muito bacana, cara. Foi como eu já tinha dito antes, foi uma das melhores que eu já fiz esse ano, junto com a do Jonathan Grace. Muito bacana você falar abertamente sobre tudo, cara, mindset, fé, problemas, porque às vezes a galera olha assim, acha que um atleta super campeão não passa por nada. E às vezes ele tem muita dificuldade também, que às vezes ninguém imagina o grau, né, do que é. Então, muito, muito obrigado. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar essa entrevista com os amigos. O VF Comunica está crescendo bastante no YouTube. Ano que vem a gente também vai estar cobrindo os principais campeonatos. É uma meta. Eu quero estar pelo menos no World Pro e no Mundial da Califórnia. A gente vai conseguir realizar essa meta aí. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Eu que tenho que agradecer aí pela oportunidade, por abrir as portas aí do VF Comunica. Dizer que eu estou muito feliz em dar essa entrevista para vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento, mostrar um pouquinho do que eu passei. E para mim isso foi muito importante também, eu poder falar abertamente também para o pessoal. E dizer que, na parada que você falou do atleta, né? Muitas pessoas às vezes vê a gente como robôs ali, tá ligado? E Sim. Não é. A gente também tem sentimento, a gente também passa por problemas, a gente passa por dificuldade. Só quem é atleta entende. E às vezes as pessoas às vezes não sabem meio do jeito que fala, e que acaba sendo meio que arrogante às vezes, por achar que nós somos robôs, tá ligado? Comenta umas paradas meio pesadas às vezes. Né? Então, tipo assim, a galera eu vejo um pouco, às vezes não sabe torcer, né? Por exemplo, você vai lutar com um cara, aí tu perde por o fato dela gostar muito do outro cara, então lá acho que pode comentar qualquer coisa que não vai... Eu já vi pessoa que, tipo, já me mandou mensagem no direct me parabenizando, falando que admira meu trampo, papapá. E aí eu fazendo uma luta, eu ganhei ainda da pessoa. Aí essa pessoa que mandou mensagem pra mim lá no comentário descendo o pau em mim, eu falei, cara, que doideira, mano. É tenso. Acontece muito isso, mas faz parte do esporte. Rui, brigadão pela resenha, irmão. Espero entrevistar você mais vezes. Quem sabe aí o próximo campeão peso absoluto da faixa marrom. Pode apostar.